empresa requer necessariamente fazer um planejamento orçamentário dos possíveis gastos que o negócio exige. Mas será que você sabe quais são todas as obrigações financeiras de uma empresa? E os possíveis imprevistos que podem ocorrer no meio do caminho? Será que você se planeja para isso ou acaba sendo pego de surpresa? Hoje, 2 especialistas em finanças mostram quais são os segredos e o passo a passo para manter saudável a vida financeira do seu negócio. Você tem uma grande ideia, sabe como vendê-la, decide investir nisso como um modelo de negócio, mas está longe de entender a lógica da contabilidade. Uma situação que atinge muitos empreendedores, mas que tem solução, especialmente se começarmos entendendo para que serve esse tal de planejamento financeiro. A gente controla financeiramente justamente para saber aonde você está indo. Então é fundamental entender que só anotar e ter os dados e não analisar eles não serve para absolutamente nada, né? Ter os dados e não saber o que fazer com ele, basicamente não resolve nada. Mas, se você tem os dados do controle financeiro e analisa eles, eles começam a indicar assim, quais são as oportunidades. Dizer que você tem aí, então, um controle financeiro capaz de indicar que determinado mix de produto ou determinado produto te dá melhor resultado. Vende mais com um custo muito baixo. Eu trabalho mais esse tipo de produto. Quando eu vejo aquele produto que vende pouco, mas ele pode ser vendido conjuntamente com aquele que vende mais, eu monto um combo e vendo isso para o cliente, melhorando o meu resultado. Quando eu não tenho esse controle financeiro, eu não sei o que fazer. Então o controle financeiro me indica os caminhos, como eu posso melhorar meu resultado e como entender essa questão da relação com o meu cliente sem ficar perguntando e sem ficar desorientado. A pior situação é aquele que realmente não sabe aonde vai e aí é muito ruim. E o controle financeiro é um direcionador disso. O planejamento sem a ferramenta de controle, ele perde o sentido. Então o planejamento ele é fundamental se eu trabalho outras 3 funções junto, que é planejamento, organização, a direção e o controle. Então o planejamento ele vai previsionar, por exemplo, um conjunto de situações da minha empresa, não só financeira, mas até de crescimento de mercado, de novos produtos. A organização é você estruturar a sua empresa para que tudo aquilo possa de fato ser executado. Então eu vou planejar algo e aí eu tenho consciência de que existem alguns esforços que devem ser feitos para que esse planejamento ele de fato aconteça. A direção é a execução, né? A execução daquilo que eu planejei. Então eu planejei um conjunto de medidas, sejam elas estratégicas ou sejam elas operacionais, então eu vou executar. E aí eu vou controlar, porque o controle é aquilo que vai verificar se o que foi planejado está sendo alcançado. E se não está sendo alcançado, a gente consegue identificar onde nós estamos errando. Ou quais são os fatores que estão interferindo, por exemplo, nesses resultados. Quanto maior o volume que eu tenho de informação, o controle deve ser digitalizado e pode ser feito por uma pessoa. E muitas vezes é uma pessoa só dedicada a isso, talvez é um custo muito alto para a minha pequena empresa. Mas na verdade eu tenho aqui ter pontos de controle, então se eu controlo caixa de entrada ou de saída de dinheiro, se eu controlo aquele que efetua o pagamento, a somatória dessas informações me dão todos os controles financeiros. As informações financeiras obrigatórias, elas dependem muito do porte da empresa, do tipo de formação social dessas empresas. Então, por exemplo, uma grande empresa SA, com capital aberto, né, que é na Bolsa de Valores, ela precisa trimestralmente, ela precisa apresentar o seu balanço, porque isso é que vai corroborar, por exemplo, a saúde financeira dessa empresa, porque as empresas com capital aberto, elas estão vendendo ações para pessoas físicas que não fazem parte da organização. Então eu estou investindo dinheiro numa grande companhia e eu não tenho respaldo, por exemplo, se esse dinheiro vai voltar para mim. As empresas de menor porte, ela vai apresentar um balanço anual. Um erro muito comum dessa questão do controle é não entender o que é o dinheiro privado, pessoa física, do que é o dinheiro da empresa. Então o erro muito comum é que você acaba gastando mais dinheiro do que poderia a empresa suportar, porque você não controla. Então a gente sempre defende que separa o dinheiro que é seu, separa o dinheiro que é da empresa, de uma forma simples. Começa a anotar tudo que é gasto. Na hora que você tiver anotado 1, 2 meses, você começa a classificar o que é pessoal e o que é dinheiro gasto com a empresa.
Depois você pega esse volume e vai somando mês a mês, e aí você começa a falar assim, ó, eu gasto em média R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Pega esse dinheiro semanalmente, joga para uma conta, joga para um controle à parte. Tira isso da empresa e controla isso separadamente. Isso ajuda a saber se o resultado da empresa é favorável ou desfavorável. Quando você mistura tudo, você não sabe se a empresa está dando lucro ou não, porque você acaba retirando muitas vezes mais do que a empresa suporta. O número de empresas com contas em atraso e inseridas no cadastro de inadimplentes cresceu 2,90% na comparação com o mês de maio do ano anterior. Trata-se do menor aumento na quantidade de empresas inadimplentes desde 2011, considerando o recorte mensal. Em maio de 2018, o crescimento havia sido de 9,37%. Eu costumo dizer que a gente tem que ter o fluxo de caixa, inclusive pessoal. Mesmo que eu não tenha uma empresa, eu sou funcionário de uma empresa, eu sou funcionário aqui da PUC, eu tenho que ter o meu fluxo. Porque eu tenho a minha entrada, no dia que eu estou recebendo meu salário, mas eu tenho saídas ao longo de todo o mês. Eu tenho algumas saídas que são já previstas, eu tenho lá pagamento disso, daquilo, tenho a compra do supermercado, mas eu tenho também os imprevistos, um remédio que a gente não estava calculando, ou uma situação de um aparelho que estragou. Então eu tenho que projetar isso no meu mês. E eu vou projetar porque isso vai me dar tranquilidade na hora que eu tomo qualquer tipo de decisão, por exemplo, de comprar. Estamos chegando no período de férias, as crianças querem viajar, então o que eu quero fazer? Vamos passear? Vamos. Tá, mas como que eu defino onde eu posso ir e quanto eu posso gastar? É justamente por esse meu fluxo pessoal. Eu tenho que saber quanto eu tenho sobrando, mas quanto eu tenho nesses meses, qual que é a minha projeção financeira nesses meses, para ver até quanto eu posso, de fato, gastar ali naquele empreendimento, naquela situação, por exemplo, especificamente de uma viagem. E o mais importante dessas ferramentas é que, já que eu estou projetando, já que ela é uma ferramenta de planejamento, é parecido ali, eu estou fazendo um orçamento, mas um orçamento já previsto não só o ganho, mas também as saídas, eu tenho que controlar. É fundamental que ao final dos períodos, então é um período mensal, eu chegue lá no último dia do mês, eu vou lá e confira. O meu fluxo de caixa mostra que vai sobrar R$ 500 nesse mês. Chegou no último dia do mês, eu tenho que ir lá e verificar, sobraram os R$ 500 certinho, está tudo ok? Não sobraram 500, então eu tenho que verificar onde é que eu consumi esse dinheiro que estava previsto. Isso vai servir para qualquer tipo de organização. As grandes empresas elas conseguem trazer o administrador, o profissional de contábeis, o profissional de economia, que vai ajudar muito na operacionalização dessas ferramentas. As pequenas empresas têm um pouco mais de dificuldade de contratar profissionais em tempo real, para ficar o tempo inteiro na empresa. Então, quando eles sentem essas dificuldades, eles têm um apoio, por exemplo, do profissional de contabilidade, que obrigatoriamente eles já estão atrelados. Então, as empresas no Brasil elas precisam ter o acompanhamento do profissional de contabilidade. Normalmente, esse acompanhamento da contabilidade ela se dá muito mais para emissão, por exemplo, de documentos, emissão de documentos para pagamento de tributos, mas eles têm ali uma condição e conhecimento, know-how, ferramentas que poderiam sim auxiliar muitas empresas. Entretanto, falta talvez um pouco de conhecimento, de motivação para que essas empresas busquem nos profissionais de contabilidade que estão atrelados ao seu processo esse apoio. Então eu converso com alguns profissionais de contabilidade que têm escritórios, eles dizem as informações que me chegam são informações muito objetivas e as demandas por parte das empresas são também muito simples. Normalmente eles não querem que a gente entre muito no negócio deles. Há sempre uma desconfiança, eu não quero passar a real situação da minha empresa, eu não quero que as questões financeiras sejam expostas. E aí você fica com o problema sozinho. Então a dica que eu dou é busque apoio. Se eu não conheço, se eu não sei trabalhar com as ferramentas de controle, as ferramentas financeiras, busque apoio. Apoio, por exemplo, em consultorias, em assessorias e aí nos próprios profissionais de contabilidade que já estão, de fato, prestando algum tipo de serviço para essas empresas. O Sudeste lidera o ranking de empresas mais endividadas com taxa pouco superior a 5%. Em seguida, aparece o Sul, que registrou avanço de 2,7%, e o Centro-Oeste, cuja alta foi de 1,35%.
Já as regiões Nordeste e Norte apresentaram um comportamento estável da inadimplência, sem um crescimento relevante na quantidade de empresas com atrasos.